Você está ouvindo um episódio participante da campanha O Podcast Delas 2023. Para encontrar outros episódios, acesse o site oficial da campanha ou procure pelas hashtags nas redes sociais. Hashtag O Podcast Delas 2023. Uma atitude simples que muda a podosfera. Por mais mulheres nos podcasts. Está no ar o Encólicas, o programa mais charmoso, mais glamuroso e às vezes ácido do universo feminino. Este episódio está participando do projeto O Podcast é Delas 2023, uma iniciativa incrível para incentivar a participação de mais mulheres na podosfera. Para saber um pouco mais, acesse o podcastadelas.com.br. E aí, gente, sejam bem-vindos ao episódio piloto do Encólicas, um podcast bem charmoso, bem glamouroso e às vezes um pouquinho ácido também. Eu sou a Melina Gasperini e aqui comigo estão a Bia e a Ná. Oi, meninas! Oiê, gente! Oi! O Encólicas está aqui invadindo o espaço do Pré-Starcast. Muito obrigada aos meninos que nos cederam meio que compulsoriamente, né? Porque a gente disse agora a gente vai. E a gente está aqui no espaço do Pré-Start. E inclusive todas nós, né, já participamos de pelo menos um episódio do Pré-Start, então a gente não é exatamente nova aqui na casa. E hoje a ideia é que a gente se apresente para vocês, que vocês conheçam um pouco mais de nós, um pouco mais a nossa ideia para o programa, né? E aí eu não vou enrolar muito aqui, vou chamar quem de vocês quer começar. A Bia, pode ser? Se apresentar, contar um pouquinho da tua história? Pode ser sim. Oi, gente, novamente. Eu sou a Bia, mas como eu sei que tem muitas Bias por aí, vocês podem me chamar de Revel Bia. Eu tenho 27 anos, sou do Rio de Janeiro, como a Ana bem falou antes da gravação. Só que eu não tenho sotaque. Não, nem dá pra perceber. Eu posso provar isso pra vocês no episódio que eu participei do Quinta-feira B, que foi o de sotaques. Eu sou viciada em coisas nerd/geek, então assim, eu tô nos jogos, eu tô nas séries, nos filmes, nos livros, eu tô sempre jogando RPG. Então, assim, vocês podem me encontrar em qualquer grupinho, assim, relacionado a essas coisas, que eu provavelmente vou estar lá. Ah, e tu participa também de um podcast, né? Já deixa aí qual é o... Fiz algumas participações no RP Guaxa, né? Eu não sou fixa de lá, realmente quem é fixo é só o Marcelo Guaxinim. Mas eu já tenho 5 episódios gravados lá e, como eu falei, eu também participei do de sotaques. Uma experiência, né? Já pode colocar no currículo, gente? Podcaster. Já pode, até porque, né, currículo é aquela coisa que a gente dá uma aumentada nas coisas. Então, vou colocar assim, podcaster já. Eu sempre coloco também, aquela. Eu sou formada em biblioteconomia e documentação. Eu tenho curso de comissária de bordo, mas no momento eu trabalho com Biblio mesmo aqui na minha cidade. Legal. Que máximo! Conta um pouquinho disso. Que tu trabalha em biblioteca, em como é que é? Eu não conheço muito a área de atuação de bibliotecário. Eu também não. Então, na verdade, eu trabalho num projeto da Secretaria de Direitos Humanos aqui. E nós já temos um projeto que para dar aulas de coisas relacionadas à cultura, né? Que é o Cultura de Direitos. Que tem aulas de música, de grafite, de audiovisual, de mídias sociais, de capoeira. São 6 polos, 6 casas onde ocorrem essas aulas. E a minha função está sendo colocar salas de leitura nesses polos, né? Para incentivar a leitura dos jovens, porque nós temos muitos alunos de várias idades, desde 5 anos a 60. Claro, são muito jovens e a gente está percebendo que os jovens não estão mais lendo, não estão mais criando gosto pela leitura. Então,
uma coisa que é muito importante pra gente é incentivar essas pessoas a começarem a ler, a acharem os seus livros. Ai, que bacana isso. Que demais esse projeto. Ná, quer contar um pouquinho de ti? Depois da Bia, eu acho que eu vou embora. Que isso, fica, por favor. Não, a nem gente sei não o que falar. deixa. Bom, vamos lá. Eu sou a Ná Mendonça. Eu sou zero nerd, sou zero geek, sou zero desse universo aí, gente. Eu caí de paraquedas. Participei já do Press Start também. Mas, minha memória é péssima. Eu juro por Deus que eu não lembro o que eu falei, em que episódio foi. Minha memória é muito ruim mesmo. Mas não é... Obviamente não é de propósito, gente. É porque eu sou ruim mesmo. Eu tenho meu podcast, chama Ai Caraia. Mas tá num hiato longo aí. Já faz um tempão que eu parei. Mas pretendo voltar com ele, sim. É que, enfim, coisas da vida acabaram acontecendo. E o que mais eu posso falar pra vocês? De trabalho, vamos ver. Eu sou formada em publicidade e propaganda. Não trabalho mais na minha área. Eu trabalhei na minha área por 6 anos. Trabalhei com eventos, eu era produtora. Daí eu fui morar no Japão. Morei no Japão por 3 anos. Voltei pro Brasil só pra visitar. Em 2021. E aí corta pra 2023 que eu acabei ficando. E aí tô aqui agora e não trabalho na minha área. Eu trabalho numa empresa de segurança da informação, mas eu trabalho mais na parte burocrática, assim. Uhum. E daí eu até tava falando com as meninas antes, porque como eu trabalhei com eventos, publicidade e tal, acaba que quando tem alguma coisa assim na empresa, acabam me jogando pra lá, sabe? Sim. Mas tá tudo bem também, faz parte. E é isso, gente. Não sei mais o que falar sobre a minha pessoa. Vai surgindo mais coisa ao longo do programa. Estamos aqui com força total agora pra fazer esse podcast aí pra todo mundo. Como a Mel falou antes, com informações, com, sei lá, coisas mais amenas e papos mais leves, mas também papo sério, porque... É isso aí, a gente espera agregar na vida de todo mundo, porque eu acho que o importante é essa troca. É só isso que eu queria falar. Exatamente, a troca é muito importante. Seja pra ficar um dia mais leve, quanto também pra informar. Total. Ai, que demais, falaram tudo, sim. Eu acho que a gente vai falar daqui a pouquinho sobre a ideia do Incólicas, né? As gurias resumiram muito bem, assim, é isso que a gente quer conversar, trazer um papo descontraído, mas a gente também quer que as pessoas saiam no final do programa com um pouquinho mais de informação do que tinha no início, né? Então, mas aí a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. Só para finalizar aqui as apresentações, eu sou a Melina Gasperini, eu sou jornalista. Trabalho na minha área, mas trabalho não em jornal mesmo, trabalho mais com assessoria. Faço redação, edição de texto. Faço também a parte de mídias sociais. Hoje é mais ou menos isso, eu estou fazendo, trabalhando com freelas e mais nessas áreas. Já tive experiência em redação de jornal. Eu amo redação de jornal. Mas eu enchi o saco de não ter mais final de semana e feriado, e trabalhar à noite. Então, apesar de gostar, render de noite, assim, tu não ter a opção, né, de... O lance de ter que, né, de virar obrigação. Exatamente, não ter a opção de dizer, não, hoje eu não vou trabalhar à noite, porque hoje tem alguma coisa, um happy hour, algum negócio assim. Então foi isso que acabou me afastando um pouquinho da redação. Mas eu adoro, gosto muito mesmo. Morei um tempo em Portugal, eu costumo dizer que eu fui lá passar a pandemia, porque eu fui em 2019, cheia de planos, cheia de vontade, cheguei em abril de 2019. Foi um ano incrível, porque primeiro que eu consegui seguir na área lá eu trabalhava num jornal. E aí eu tive, assim, consegui viajar por ali, conhecer o país que eu não conhecia. E eu tava super mega empolgada, cheio de planos pra 2020. E aconteceu o que aconteceu. Então, fiquei esse tempo lá em Portugal. E aí, como eu tava sozinha, minha família tinha ficado toda aqui, meus amigos aqui, eu pensei desse baixo que não. Saí do jornal de lá, comecei só a fazer freela pra empresas daqui, né, de Porto Alegre, do Rio também. E aí eu pensei, não. É hora de voltar, apesar de tudo. Então, tô aqui de volta desde setembro do ano passado. Então, é isso. Passei a pandemia em Portugal. Acho que foi bom, por um lado, ter passado lá. Mas senti muita falta daqui. E a gente quer também trazer... A Ana tem essa experiência fora do Brasil. Eu também tenho.
E a gente quer trazer mais essas coisas assim também dentro dessa proposta de informação e de curiosidades que a gente tem pro programa. Falar de coisas das mulheres pelo mundo também é uma das coisas que a gente tem vontade. Então vai ser certamente uma pauta que a gente vai trazer de vez em quando aqui no Incólicas. Eu esqueci de te perguntar se tu sempre morou no Rio. Sempre, eternamente, minha vida inteira, nunca saí daqui. Sotaque, eu imagino que sim, né? Gente, eu nasci aqui, eu cresci aqui, eu continuo aqui. Acho que eu só fui em São Paulo, Espírito Santo. Eu amo. Eu fui em Minas também. Minha mãe é carioca. São, mas sabe das coisas. Eu também toda ligada em música boa, né, Ana? A minha mãe é Nossa. pagodeira, gente. Mas ela é carioca da gema. Ela curte um pagode, curte um sambão, uma cerveja. É essa vibe dela. Sim, eu lembro do Henning. Pra quem não sabe, a Ana é irmã do Henning, do Press Start. E Zila. Menina, não sabia. Pronto, agora eu já Todo mundo fala que é diferente. Eu lembro do Henning uma vez falando que eu também sabia todos aqueles samba raiz e tudo mais, que ele ouviu muito samba com ela. Total. Tadinho, e ele nunca gostou, né? Ele fala que foi a sessão tortura da vida. O samba do Rio de Janeiro é uma delícia. Não tem como, né? Eu acho que Rio é sambão. Não, olha, eu sou uma carioca meio fora da curva, tá? Porque eu não sou muito chegada em carnaval, eu não vou em coisas de samba. O meu negócio é realmente a nerdice inteira. Gente, Deus dá nós pra quem não tem dentes. A pessoa nasceu no Rio de Janeiro e não gosta de carnaval. Tudo que eu queria era o carnaval do Rio de Janeiro. Nossa, jura? Gente, eu também sou zero carnaval. Eu gosto do feriado. Do carnaval, sabe? Eu gosto de viajar. Eu sou essa também. Eu não curto o carnaval em si mesmo, a batucação e nananã. Mas assim, como todo casal brasileiro tem que ter um equilíbrio, o meu namorado adora carnaval. Eu fui num bloco com ele ano passado, mas eu falei assim, olha, vai ser um bloco e vai ser o Marcha Nerd, tá? Existe isso, Marcha Nerd? Acho que é na Tijuca, até. Ele é um bloco que todo mundo vai fantasiado de tema nerd. Então, assim, tem uma gente da coisa da Marvel, de anime. As marchinhas são aberturas de animes até. Eu ia perguntar isso. As músicas são de mas anime? Eles fazem marchinha. Mas, Bia, pelo menos de sol e praia tu gosta, Eu não gosto muito de sol, eu sou pessoa do frio. Mas tem uma praia aqui perto de onde eu moro que, assim, eu não consigo negar. Sempre que me surge a oportunidade, que são poucas vezes, porque apesar de eu morar perto, tempo, rotina, vida adulta, eu não consigo ir na praia. Mas, cara, aquela praia é maravilhosa, assim. Não é nível região dos lagos, né? Arraial, Rabo Frio. Mas, assim, é muito boa. É gelada, mas é muito boa. Tem tartaruguinhas às vezes, então, assim, é uma fofura. Qual é o nome da praia? É a praia de Itaipu. Mas é porque ela fica do lado de uma outra praia, que é de Taquatiara e a de Cambuinhas. A de Cambuinhas é uma praia privada. A de Taquatiara eu não gosto muito porque ela é super valorizada, então ela é muito cheia. Então eu preferi de Itaipu, porque assim, ela é tranquila, não tem tanta gente, não tem muita onda também. E ela tem um canalzinho entre as duas praias, né? De Itaipu e a de Cambuinhas. E aí, quando a maré tá muito alta, aquele canalzinho vira uma piscininha, fica uma maravilha. Mas deixa eu te perguntar uma coisa, não sei, eu sou ruim pra lugares. É Rio mais interior ou nada a ver? É um lugar mais afastado? Eu moro em um lugar afastado, eu não moro na capital. Moro numa cidade chamada Maricá. Ela fica... Maricá eu conheço de nome. Região oceânica. Ela fica entre a capital e a região dos lagos. Entendi, tá. Agora me localizei mais ou menos, pelo menos de nome. Eu nasci no Rio, eu nasci em Copacabana. Olha só. Você nasceu no fervo. Nasci no fervo, exatamente. Então, daqui pro Rio, dependendo de como você vai, de carro geralmente dá 1 hora, assim, trânsito e tal. Outros transportes você não pega tanto trânsito, porém tem o tempo das baldeações, né? Então pode dar umas 2 horinhas por aí. Mas dependendo de onde você vai. Porque assim, aqui eu tô bem perto de Niterói. Em Niterói tem a barca, né? Que faz Rio-Niterói. Então, passou a barca, tá no centro do Rio. Ai, coisa bem boa, bem pertinho. Gente. Né? E tu tá agora morando em São Paulo, né, Ná? Eu moro em São Paulo, eu moro na região do ABC, mais especificamente em Diadema.
no centrinho aqui, no centrão de Diadema. Mas, gente, de verdade, eu quase não saio de casa. Eu acho que a última vez que eu saí de casa essa semana, juro por Deus, foi domingo. Porque eu faço home. Teve uma vez até que eu fui... A padaria é no mesmo quarteirão. E eu fui andando até a padaria e eu vi um prédio novo. Gente, como assim? De onde surgiu esse prédio? Eu não vi subir o prédio, porque eu não saio de casa. É impressionante. E aí, trabalhando no home, você fica o dia inteiro em casa, você sai pra coisas pontuais, assim. Eu, pelo menos, sou assim. E aí, eu queria até entrar num assunto nada a ver sobre ficar em casa e tal. Eu perdi totalmente a habilidade de sociabilizar. Eu estava falando com uma amiga uns dias atrás, porque eu realmente, eu preciso me preparar psicologicamente pra sair de casa. E isso não é tão bom. É uma sessão de abafo agora, né? Não, mas assim, eu te concordo, entendo. Eu concordo. Eu também perdi essa habilidade, eu era extremamente comunicativa. Foi até um período difícil, a pandemia, né? Porque eu tava, assim, saindo todo dia, faculdade e tal, e do nada ficar presa dentro de casa. Mas aí, depois que isso passou, eu tô assim, gente, como é que faz pra sair agora? Como é que é? Então, mas é louco, porque pra mim não foi o lance da pandemia, eu acho, sabia? Porque, por exemplo, que nem a Mel, eu passei parte da pandemia no Japão. E lá foi muito diferente pra mim, porque a minha rotina, falando muito honestamente, não mudou. Porque eu entrava muito cedo no trabalho, tipo, eu entrava umas 6 da manhã, mais ou menos, no trabalho. Então, pra eu ir, já não tinha quase ninguém na rua. E no trabalho, tipo, eles não fecharam nem nada, então eu trabalhei normal, voltava pra casa no meio da tarde e em casa ficava. Então a minha rotina na pandemia não mudou. Eu já estava nessa coisa no Japão de não ter tanto contato com as pessoas, porque a maioria, óbvio, das pessoas que eu conheço ficou no Brasil. Então isso pra mim eu não senti. Eu fui sentir a pandemia quando eu cheguei no Brasil. Só que não foi esse lance, eu acho, da pandemia que me fez perder essa habilidade do social. Eu nunca fui muito, eu acho, sociável. Mas piorou um pouco. E aí eu percebo que quando eu saio, eu não tenho muita paciência, assim. Eu acho que eu tô, tipo, super de boa aqui na minha casa e tal, faço minhas coisas, nananã. Quando eu saio, é fácil eu me indignar com algumas coisas, sabe? Eu vou te dizer um pouco da minha experiência. Eu acho que tem, pelo menos, eu nunca fui uma pessoa muito de fazer muitas sociais, assim, né? Fazia, às vezes, quando eu era mais nova, acho que eu não falei minha idade, eu tenho 43. E aí, quando eu era mais nova, eu lembro de sair, de ir pra festas, assim, meio que na marra, sabe? Porque todo mundo ia, e aí, vou ficar em casa, então vamos lá, depois fica todo mundo meio falando que vai junto. É mais por pressão social do que por querer, né? Total. Pra mim, a pandemia pesou muito. Eu sofri muito com essa questão de estar lá isolada, mas não pelo fato de ter que ficar em casa. Eu acho que eu sofri mais, assim, pela apreensão de meus pais estavam aqui, eu tava lá, se qualquer coisa acontecesse, ninguém podia ir encontrar ninguém, sabe? Né? E teve toda essa questão da solidão, teve muita solidão na pandemia também, pelo menos pra mim e tal. Mas o fato de ter que ficar em casa não era um problema. Era um problema só porque eu não podia fazer aquelas saídas eletivas, como eu chamo, né? Pois é, exatamente. Quero viajar, não sei falta, pra né? onde. E só que eu acho que junto com isso, tem também a questão da idade pra mim. A gente tolera menos coisas. Tal, nossa, gente, eu vou ser uma velha rabugenta. Muito, eu digo. Eu já tô cheia de mania com 40. Então eu fico pensando isso, assim, a gente, não tem mais pachorra. Por exemplo, eu moro em Porto Alegre, agora começou o inverno, tá um inverno terrível, tá chovendo. Eu não saio de casa, sabe? E eu tenho uma grande vantagem nesse momento, que eu tenho amigas próximas a mim, que eu não preciso dizer, eu não vou, e eu tenho que dar uma desculpa pra isso. Eu posso simplesmente dizer, não vou, porque eu não tô a fim de ir, não quero sair de casa. Eu acrescento uma outra amiga que, assim, a gente combina as coisas, e se chove, tá automaticamente cancelado. A gente não precisa nem se avisar. Não precisa nem falar. Meu Deus. Tipo assim, é assim. A gente vai, tipo, hoje agora tá um tempo meio estável, assim, daí tem uma festa junina que a gente tava pensando em ir no final da tarde. Se chover, se começar a chover de tarde, a gente não precisa nem se avisar. Tá cancelado. Exato, acabou o rolê. Exato, né? Então, eu acho que tem a questão de que a gente desaprendeu um pouco. Por um bom tempo a gente ficou meio temeroso de sair, né? Então, tipo, vou sair, vou aglomerar, vou não sei o que lá, será que é seguro? Aí a gente acostumou um pouco com isso, somado
essa questão. Tem esse negócio da idade, que pra mim pega muito. Tipo, não me sinto mais na obrigação de fazer determinadas coisas, de tolerar determinadas coisas. Mas eu vejo como um certo problema isso, porque a gente acaba se isolando muito, né? Eu tava lendo esses dias sobre isso, que realmente as pessoas estão sentindo esse lance de não conseguir mais tolerar muita coisa e situações. Tem um lado bom, como tudo na vida, que é o que você disse. Se você não tá afim, você não vai. Ponto, gente. Tá tudo bem. Por que eu sou obrigada a ir em festa tal se eu não tô afim? Mas o lado ruim é que meio que a gente... O que eu li foi mais ou menos assim. Uma parte do nosso cérebro se habitua a ficar só. E quanto mais você fica só, mais você quer ficar só, sabe? Foi Sim. mais ou menos nesse sentido, assim. Pra mim fez total sentido, porque pra mim é o mesmo que pra você. Assim, não me incomoda em nada ficar em casa, na minha. Super consigo mesmo. É mais complicado esse lance de ter que sair pra mim. E é uma coisa muito bizarra, porque, por exemplo, se eu sei que amanhã, sei lá, faz de conta, segunda-feira de manhã eu tenho um médico, domingo eu já tô assim, gente, como é que eu vou fazer isso? Vou ter que sair de casa. É absurdo. Sim. É absurdo. Sim. Tu sente isso, Bia? Ou tu já é mais sociável? Mais ou menos. A Bia é nova, aquelas. A Bia é nova. Gente, vocês falaram assim, eu tô cheia de mania com 40. Eu não tenho nem 30 e eu já tô cheia de mania. Pá. Eu sou muito sociável, eu saía bastante, mas assim, eu nunca ia muito em festa, ficar na rua muito assim, eu não gosto muito. Eu saía mais assim, tipo, vou pra casa da minha amiga e vou ficar lá. Sim. Então, assim, só que assim, antes da pandemia eu estava numa rotina de passar o dia na faculdade, porque eu estudava em outra cidade, eu estava em Niterói. Meu curso era integral, então eu tinha aula de manhã e à noite. Eu tinha que ficar na faculdade o dia inteiro. Então, assim, querendo ou não, eu estava em contato com as pessoas, porque lá tem uma orla maravilhosa. A orla da UF é incrível, meu lugar, assim, favorito da vida. Eu ficava lá esperando a hora passar, entendeu? Sabe? Batendo palma pro sol se pondo. Então, sair dessa rotina pra uma rotina de ficar em casa o tempo todo sem ver gente, o meu negócio foi mais ver gente. Não era nem sair. Caraca, eu já gosto de não ver gente, sabia? Dependendo da gente, eu não faço questão também. Dependendo da gente, exato. eu também não faço questão. Mas, assim, eu sou uma pessoa muito de estar em contato com as pessoas. Eu gosto de estar abraçando, de estar olhando no olho. Eu sou muito mais, assim, de pessoas. E Sim. ficar afastada das pessoas foi o que mais me deu, assim, problemas na época da pandemia. Só que isso me mudou um pouco. Eu gosto muito das pessoas durante uma hora, depois eu quero sair. Sim. Eu acho massa. Não, o lance é credo, gente, eu também não sou antissocial 100%. O que eu quero dizer é assim, igual, por exemplo, o home office pra mim é vida. Pra mim é maravilhoso você poder trabalhar de casa, você não precisar pegar trânsito, você não precisar ver as mesmas pessoas todos os dias, tipo, meio nesse sentido, assim. Eu gosto de sair, gosto de ver gente, mas é aquela coisa, quando eu quero, sabe? Tipo, as saídas eletivas, né, que a Mel falou. As saídas eletivas, exatamente, porque aí já muda, sabe? Igual no trabalho, você tá aqui no home, você tá fazendo suas coisas, alguém te chama, alguém fala meio torto com você, você consegue dar aquela respirada e não, pera, vamos responder com calma porque não é bem por aí. E pronto, entendeu? Agora o tete a tete ali já complica mais, porque a convivência é difícil, né, gente? Conviver, pelo menos pra mim, eu falando O ser humano é muito complicado, né? Vamos combinar. É muito complexo, exatamente. É muito difícil você lidar com certas situações, assim. E são pessoas diferentes, com educações diferentes e vivências e nananã, tudo que a gente já sabe. Então isso pra mim pega bastante. Igual eu comentei antes, que é fácil eu me indignar quando eu saio de casa. E é de fato por coisas bestas, gente. Então, assim, um exemplo besta, assim, sei lá, eu vou sair pra resolver alguma coisa. Eu moro em prédio. Cara, a pessoa tá vendo que você tá chegando até o portão, a pessoa não espera você passar pro portão aberto e te falar bom dia, não. A pessoa fecha e sai, como nem tivesse visto. Então, é uma situação besta que não tem que tirar a sua energia, é besta, mas eu fico indignada com isso, não, mas sabia? Isso aí já é falta de educação mesmo, né? Entende? Então, assim, essas pequenas coisas que eu falo, assim. Mas, enfim, Mas sim, porque eu acho que faz sentido. É só a gente pensar assim, por exemplo, vamos ver um post na internet, né? Alguma coisa lá no Instagram. E aí a gente vê os comentários, a gente se irrita, né? Na maioria das vezes. Então tu imagina, tu tem que conviver com as pessoas que colocaram aqueles comentários. Então a gente tá
Aquela irritação Uhum. que a gente tem por ver a forma da pessoa agir. É claro que a gente tem que pensar que a gente tem que respeitar como o outro é, a gente tem que, né? As pessoas são diferentes, mas eventualmente é isso, é uma falta de educação, é uma falta de senso coletivo. Exatamente. Uma coisa é tu olhar aquilo ali na internet e ficar irritada. Outro dia eu disse ainda pra uma amiga do home office que tu não precisa ir pro banheiro pra chorar, né? Tu pode chorar e continuar fazendo as coisas. Você não precisa ter aqueles 15 minutinhos no banheiro, sabe, pra você chorar. Exato, imagina 15 minutos perdido no banheiro chorando. Não, chora na frente do computador, sabe? Que daí não perde o tempo, continua fazendo tudo. Tu olha aquilo ali, tu lê aquilo ali, tu te irrita, mas tu tá aqui, tu não precisa reagir àquilo. Agora, se tu tá ali no teu trabalho, alguém faz uma sacanagem dessa, tu ouve alguma coisa dessa, é muito difícil, sabe? Eu acho que sim, tem a ver com tolerância. E eu acho que daí também tem a ver com o fato de que a gente hoje tem mais liberdade pra se posicionar contra isso. Com certeza. Eu ia chegar nesse ponto. Antes era aquela coisa assim, mas se tu falar que ele, por exemplo, o cara fez uma piada racista, se tu te posicionar contra, mas tu tá sendo chata, foi uma brincadeira. Não, a gente hoje finalmente tem esse direito de dizer, olha só, não quero isso, não aceito isso no meu dia a dia e tal. É uma combinação de menos tolerância com maior direito de se colocar à frente a esse tipo de situação, e é um desgaste, né? O que tu ia falar, Ana? Não, eu ia chegar nesse ponto mesmo, das pessoas hoje em dia parece que se sentem mais libertas. O extremo dessas coisas é que ferra tudo, ao meu ver. Porque chegou um ponto absurdo também, as pessoas se sentirem tão libertas, principalmente na internet, que tudo vira guerra. Uhum. Isso é puxado pra mim. Era só esse comentário mesmo. Eu sinto isso também, as coisas me incomodam, notícias ou coisas assim me abalam de uma forma que não era pra me abalar. Né? Mas aí tu fica pensando assim num macro, né? Tem injustiça, também não quero mais estar aqui nessa merda desse mundo, não sei o que lá. Nesse ponto da internet, vi uma imagem hoje no Instagram, ironicamente. Antigamente, o computador era uma forma de você sair da realidade. E hoje, você ir para a realidade é realmente uma forma de você se desintoxicar das coisas. Sim. É bizarro, né? A gente chega num extremo muito fácil. Sim, exatamente. Eu acho que existe uma falta de maturidade da humanidade pro tipo de tecnologia que a gente tem, né? A gente evoluiu tecnologicamente, mas a gente não sabe o que fazer com isso, e aí faz muita merda. Pois a mentalidade não evoluiu junto. É exatamente isso. E aí isso abala, e aí eu acho que tem tudo a ver com essa questão de determinadas pessoas preferem mesmo se isolar. Não ter esse contato, ou ter um contato mínimo, porque a gente não tá preparado. E aí entra também a questão da gente não ser preparado psicologicamente durante a vida pra esse tipo de coisa. Nós nos aprofundamos muito no papo aí. Mais ou menos essa ideia, né? E aí dentro disso, assim, a gente já fala, assim, acho que já dá pra entender um pouco qual é a ideia do Encólicas, que é a gente trazer assuntos, né, que normalmente pautam a vida de todo mundo, ou de uma boa parte da parcela, mulheres em especial, porque daí eu ainda trago aqui a questão de como as mulheres que já são politarefas tiveram que se virar nesses últimos anos com essa nova realidade. O que vocês pensam assim pro programa? O que vocês têm em mente? O que o público pode esperar da gente no Encólicas? Como dito antes, né, a gente tem essa intenção de deixar o dia mais leve, mas trazendo informação, trazendo um conhecimento. Então, assim, com certeza vamos falar de vários assuntos, e inclusive seria uma ótima ideia, assim, todos os ouvintes mandarem ideias pra gente, né, porque são muitos assuntos, mas assim, a gente quer saber o que as pessoas querem ouvir também, mas trazer tudo isso de uma forma, como a gente fala na abertura, ácida, engraçada, glamurosa. A gente quer tentar unir o útil ao agradável. E assim, é exatamente isso que eu espero. Essa conversa que a gente tá tendo hoje, sabe? Sobre vários temas. Maravilhoso. Eu também, gente. Minha expectativa é essa.
me divertir quem escuta também, opinar, porque eu acho que cada um tem uma bagagem e essa troca pra mim é muito válida. Eu acho que a gente pode aprender em várias situações do nosso dia a dia e numa conversa também, às vezes a gente não tem muita noção do quanto a gente pode agregar pro outro. Então eu acho que qualquer troca é válida, pode, sei lá, tocar mais fundo em um do que em outro, mas sempre vai ter uma coisinha ali pra gente aprender, sabe? Então acho que a minha expectativa é essa, conhecer pessoas e ter essas trocas e falar sobre assuntos leves e outros nem tão leves assim, mas que são essenciais e são importantes da gente falar sobre. Pra mim é isso. Concordo muito com vocês. Acho que a ideia é essa, né? Como já tinha falado ali antes, a gente quer conversar, a gente quer trazer opiniões, quer também trazer essas informações. Hoje o programa foi mais descontraído e foi mais assim, a gente foi deixando, né, levar. Mas a gente vai usar muito o nosso Instagram, inclusive sigam lá Encólicas no Instagram. A gente vai usar o Instagram para também deixar conteúdos extras, coisas que a gente falou aqui, alguns textos, algumas fotos, algumas coisas que podem complementar isso que a gente tá falando, que a gente traz em cada episódio. Caminhando para o final do programa, a ideia é essa, que não seja assim tão extenso, mas também, né, pode variar um pouquinho, dependendo do que vai rendendo o assunto. Mas eu queria então chamar as meninas para falar assim, o que vocês acharam, qual é o recado que vocês querem dar, o que vocês querem dizer pro nosso ouvinte. Faz aí a despedida de vocês. Eu espero que vocês gostem desses nossos encontros, né, que participem também, mandando suas sugestões. A gente tá aqui realmente pra se divertir, mas a gente quer trazer vocês pra se divertirem com a gente. E espero que vocês acompanhem aí nosso podcast, que tá começando, mas com certeza vai ter uma longa e uma história muito bonita. É isso, gente. Vamos abrir espaço pra todo mundo opinar, falar o que pensa, o que acha, novas bagagens, e tamo junto. Vamos fazer esse projeto dar certo. Essa é a nossa intenção. E é isso aí, o que eu espero é isso, e um beijo. Eu amei, meninas, nosso primeiro dia. E espero que só cresça isso aí. Você ouviu Encólicas? Acesse nossas redes sociais, @Encólicas, no Instagram. Ouça esse e outros episódios no seu agregador preferido. É só buscar por @Encólicas ou em nosso site encólicas.com.br. Quer patrocinar ou anunciar com a gente? Entre em contato através do e-mail comercial @encólicas.com.br. Encólicas. Este episódio foi editado por Sara, do My Room Studios. Contatos no Instagram, @Saritita. Você ouviu um episódio participante da campanha O Podcast é Delas 2023. Para encontrar outros episódios, acesse o site oficial da campanha ou procure pelas hashtags nas redes sociais. Hashtag O Podcast é Delas 2023. Uma atitude simples que muda a podosfera. Por mais mulheres nos podcasts.